Trabalho no IML de Florianópolis faz uns 6 anos já. Entrei nesse emprego meio por acaso mesmo. Estava precisando de um salário fixo, vi o concurso e fiz. No começo era bem difícil, não vou mentir. Ver corpo todo dia, aquele cheiro forte, tudo aquilo, mas depois a gente se acostuma. Os colegas lá do trabalho até brincam que a gente desenvolve um modo IML de ver as coisas. Você começa a encarar a morte como algo normal, técnico. Só que tem dias que alguma coisa quebra essa normalidade toda e você lembra que está lidando com algo que a gente nunca vai entender direito. Essa história aconteceu numa sexta à noite, em agosto do ano passado. Eu estava fazendo hora extra para terminar uns documentos atrasados. Era quase meia-noite e o prédio do IML é bem antigo, daqueles do governo que nunca reformam direito. De noite, aqueles corredores são bem assustadores, com as luzes fracas e tudo mais. O piso de azulejo branco sempre parece sujo, não importa quantas vezes limpem. E o eco dos seus passos faz parecer que tem alguém te seguindo. Nessa noite só tinha eu, o segurança lá na entrada e o Dr. Ricardo, que estava de plantão dormindo na sala de descanso. Eu precisava terminar de catalogar os pertences de uns corpos que tinham chegado durante o dia. A maioria era caso de acidente de carro, coisa comum de fim de semana, nada muito fora do normal no nosso trabalho. O último caso era um homem de uns 50 anos, que estava na câmara 27. O laudo inicial falava que tinha sido morte natural, provavelmente coração, mas os médicos queriam fazer mais exames no dia seguinte. Parecia que tinha algo estranho no jeito que ele foi encontrado. Meu trabalho era só conferir os documentos e guardar os pertences dele. Nada demais, coisa de rotina. Quando terminei essa parte, fui levar o corpo para a câmara fria. Sabe aquela sensação esquisita que você tem às vezes? Tipo um arrepio sem motivo? Foi isso que senti enquanto empurrava a maca pelo corredor. As luzes piscando não ajudavam muito. Uma delas, bem no meio do corredor, estava com problema e ficava acendendo e apagando, parecendo coisa de filme de terror. Abri a porta da câmara e entrou aquele ar gelado que sempre sai, tipo uma névoa. As câmaras ficam a uns 2 graus positivos, só o suficiente para conservar sem congelar totalmente. Enquanto estava empurrando a maca para dentro, notei uma mancha no chão. Achei que era só água da condensação, nem dei muita importância. Aquelas câmaras velhas sempre têm esses problemas, principalmente em dias úmidos. Quando ia fechar a porta, escutei um barulho estranho. Pensei que fosse o sistema de refrigeração ligando. Eles costumam fazer uns barulhos esquisitos mesmo. Mas esse som era diferente. Parecia mais um suspiro. É difícil explicar. Foi tipo um bem fraco, como se alguém estivesse soltando o ar depois de prender a respiração por muito tempo. Olhei de novo para o corpo e me pareceu que o lençol tinha se mexido um pouco. Fiquei olhando uns segundos e não vi mais nada. Você está cansado demais, pensei comigo mesmo. É só sua cabeça pregando peça depois de um dia longo. Decidi verificar aquela mancha no chão antes de sair. Vi que estava aumentando e vinha debaixo da maca. Levantei o lençol e tinha um pouco de líquido saindo do corpo, o que às vezes acontece mesmo. Nada muito fora do normal. Os corpos liberam fluidos durante a decomposição, principalmente se ficaram algum tempo em temperatura ambiente antes de chegar na gente. Quando me abaixei para dar uma olhada melhor, juro que ouvi um suspiro vindo do homem. Não foi imaginação, tenho certeza. Levantei a cabeça na hora e olhei para o rosto dele. Tudo normal, olhos fechados como deveriam estar. Fiquei encarando ele por uns bons 10 segundos, esperando ver mais alguma coisa. Nada. Aí fiz uma coisa, que não fazia parte do meu trabalho. Toquei no braço dele e achei meio mole demais. Normalmente, depois de algumas horas, os corpos ficam bem duros por causa do rigor mortis. Esse parecia diferente. Ainda tinha uma certa flexibilidade que não deveria ter naquele estágio. Resolvi checar o pulso mesmo sabendo que não ia encontrar nada. Coloquei os dedos no pescoço dele e quase caí para trás quando senti uma pulsação muito fraca. Tipo, muito fraca mesmo, mas estava lá. Senti meu sangue gelar. Tentei de novo, achando que estava sentindo meu próprio pulso nos dedos, algo que acontece às vezes quando você está nervoso. Mas não era isso. Tinha um pulso ali. Tive que fingir que não escutei.
Sério, na hora eu congelei. O homem tinha sido declarado morto há mais de 12 horas. Como podia ter pulso? Era totalmente contra tudo que eu tinha aprendido em 6 anos de trabalho. Peguei meu estetoscópio, sempre carrego um, e coloquei no peito dele. No começo não ouvi nada, mas, depois de um tempo, consegui escutar um batimento bem fraco e lento. Tipo, um batimento a cada 30 segundos ou mais. Era tão espaçado que quase parecia que não tinha nada, mas se você ficasse ouvindo tempo suficiente, lá vinha outro tum. Minha cabeça começou a girar. O que eu devia fazer? Chamar o médico? E se eu estivesse errado? Iam achar que eu estou inventando coisa. Já tinha acontecido casos de funcionários que perderam o emprego por causa de histórias estranhas que contaram. Enquanto eu estava pensando nisso, vi os dedos da mão dele se mexerem um pouco. Foi só um movimento pequeno, mas eu quis. Os dedos da mão direita fizeram tipo um espasmo, como se estivesse tentando agarrar algo. Dei um pulo para trás e bati numa prateleira, derrubando um monte de coisas no chão. Frascos de vidro, instrumentos metálicos. Tudo caiu fazendo um barulhão. Saí correndo da câmara, fechei a porta e fiquei lá fora tentando me acalmar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Respirei fundo várias vezes, pensando que devia ser o cansaço me fazendo ver coisas. A gente ouve muitas histórias no IML, sobre corpos que se mexem por causa dos gases, sobre sons que saem quando o ar passa pelos pulmões. Mas uma coisa é ouvir as histórias, outra bem diferente é presenciar. Mesmo assim, liguei para o Dr. Ricardo e pedi para ele vir verificar algo na câmara 27. Não falei pelo telefone o que tinha acontecido, só disse que era urgente. Enquanto esperava, fiquei do lado de fora, sem coragem de entrar lá sozinho de novo. Cada minuto parecia 1 hora. Eu ficava olhando para a porta, imaginando o homem levantando e saindo pela câmara. Quando o Dr. Ricardo chegou, estava com cara de quem tinha sido acordado no melhor do sono. Expliquei que tinha ouvido uns barulhos estranhos e que achava que tinha alguma coisa errada com o corpo. Não mencionei o pulso nem o movimento que vi. Entramos na câmara e o corpo estava exatamente igual eu tinha deixado. Nem parecia o mesmo que tinha me dado aquele susto. O Dr. Ricardo checou tudo. Pulso, pupilas, temperatura. Nada. Me olhou, como se eu estivesse inventando história, e disse que eu estava precisando dormir. Falou que era normal corpos fazerem barulhos por causa dos gases e até terem pequenos movimentos por causa de impulsos elétricos residuais. Segundo ele, isso podia acontecer até 24 horas depois da morte em alguns casos. Fiquei sem graça e voltei para o meu trabalho. Não contei sobre o pulso fraco que tinha sentido, nem sobre o batimento que tinha escutado. Ia parecer invenção mesmo. Terminei meu turno às 2 da manhã, ainda meio abalado. Dormi mal aquela noite, sonhando com o homem da câmara 27 me olhando, tentando falar alguma coisa. No dia seguinte, cheguei mais cedo no trabalho, antes do meu turno. Descobri que tinha caído a luz durante a madrugada e algumas câmaras ficaram sem refrigeração por umas horas, incluindo a 27. Quando perguntei sobre o corpo do homem, me disseram que a autópsia já tinha sido feita logo cedo. Consegui dar uma olhada no novo laudo quando ninguém estava por perto. Foi muito estranho. A autópsia completa revelou que o homem tinha uma condição rara chamada Síndrome de Lazarus, onde os sinais vitais ficam tão fracos que parece que a pessoa morreu. Aparentemente, em casos de hipotermia grave, isso pode acontecer. O mais assustador é que, segundo o novo laudo, ele podia estar tecnicamente vivo quando foi colocado na câmara fria. O frio extremo provavelmente só piorou a situação e acelerou a morte de verdade. Nunca contei para ninguém o que realmente aconteceu naquela noite. Quem ia acreditar? Mas agora sempre verifico 2 ou 3 vezes cada corpo, prestando atenção em qualquer sinal por menor que seja. E sempre levo um estetoscópio mais sensível. Quando estou na câmara fria, principalmente de noite, sempre fico pensando: será que todos esses corpos estão realmente mortos? Ou alguns ainda estão ali, de alguma forma, conscientes? É uma ideia que não sai mais da minha cabeça. Às vezes me pego checando corpos que nem são minha responsabilidade, só para ter certeza.
e sempre que ouço algum barulho estranho, vindo das câmaras, mesmo sabendo que provavelmente é só o sistema de refrigeração, não consigo deixar de pensar naquela noite e no homem da câmara 27. Eu trabalho como auxiliar de serviços gerais no IML de Curitiba há quase 8 anos. Não tenho formação técnica nem nada, só ensino médio completo. Meu trabalho é basicamente limpar as salas, ajudar a transportar os corpos, organizar equipamentos, essas coisas. Nada muito complicado. Nunca tive problema com isso, viu? Desde o primeiro dia, já sabia lidar bem com a situação de estar perto de corpos. A gente se acostuma. Essa história aconteceu em setembro do ano passado. Era uma quinta-feira e eu estava escalado para o turno da noite. Geralmente fico até meia-noite, mas naquela ocasião precisei ficar até às 3 da manhã porque estávamos com falta de pessoal. O IML de Curitiba fica num prédio antigo, desses que o governo nunca reforma direito. Tem corredores compridos, salas grandes e uma área de armazenamento que a gente chama de Corredor 17, onde ficam arquivados documentos e alguns equipamentos mais antigos que ainda não foram descartados. Naquela noite chegaram vários corpos. Tinha acontecido um acidente na BR. Uma van bateu de frente com um caminhão. 7 vítimas, a maioria jovens voltando de uma festa. Uma noite bem agitada para os padrões do IML daqui. Por volta das 2 da manhã, as coisas finalmente se acalmaram. Todos os corpos já tinham sido processados e guardados nas câmaras frias. O médico plantonista foi descansar na sala dele e os técnicos também deram uma pausa. Eu aproveitei para começar a limpeza das salas de exame. Sempre deixo tudo em ordem antes de ir embora. Estava na segunda sala quando percebi que tinha esquecido alguns produtos de limpeza no armário do corredor 17. Peguei meu molho de chaves e fui buscar. O corredor 17 fica na parte mais antiga do prédio. É um lugar que evitam usar muito porque é meio afastado do resto. Tem umas luzes amareladas que nunca iluminam direito. E aquele cheiro de mofo e papéis velhos. A porta do corredor é de metal, pesada, e faz um barulho característico quando abre. Destranquei e entrei. As luzes piscaram quando acendi, como sempre fazem. O corredor é comprido, deve ter uns 20 metros, com várias portas de armários, de arquivos dos dois lados. O armário de materiais fica lá no fundão. Enquanto caminhava, comecei a sentir um frio estranho. Não era o ar-condicionado, porque aquela parte do prédio tem um sistema separado e mais antigo. Era um frio que parecia vir do chão, subindo pelas pernas. Não dei muita importância. Prédio velho tem dessas coisas. Abri o armário, peguei o que precisava e estava pronto para voltar quando escutei um som. Parecia alguém arrastando algo no chão, bem leve, como um sapato. Olhei para trás e não vi nada. Deve ser o Dr. Marcelo andando por aí, pensei. Mas o som veio de novo, dessa vez mais perto. E não tinha como ser o Dr. Marcelo, porque o som vinha da direção oposta à única porta do corredor. Comecei a me sentir desconfortável. O corredor 17 não tem saída além daquela porta por onde eu entrei. Não tinha como ter alguém lá atrás. Resolvi dar uma olhada mesmo assim. Caminhei até o final do corredor, onde há uma parede de tijolos à vista, sem janelas ou portas. Nada. Dei de ombros e virei para voltar. Foi quando vi. Na parede de tijolos, a cerca de 1,5 metros do chão, tinha um par de olhos. Não, era um desenho, não era uma mancha. Eram olhos reais, como se estivessem incrustados na parede. Olhos humanos, piscando lentamente, me observando. Deixei os produtos de limpeza caírem no chão. Fiquei paralisado por alguns segundos, meu corpo inteiro gelado. Os olhos na parede continuavam me encarando, muito vivos, muito reais. Pisquei com força e olhei de novo. Ainda estavam lá, fixos em mim. Dei um passo para trás. Os olhos me seguiram. Mais um passo. Eles continuavam me acompanhando. Não conseguia entender o que estava vendo. Pensei que devia estar muito cansado, vendo coisas. Fechei os meus próprios olhos por alguns segundos e contei até 10. Quando abri, os olhos na parede tinham desaparecido. A parede estava normal, só tijolos antigos. Respirei aliviado. Estou trabalhando demais, pensei. Preciso dormir melhor. Recolhi os produtos de limpeza
e comecei a caminhar de volta para a porta. Estava quase na metade do corredor quando as luzes piscaram 3 vezes e se apagaram completamente. Fiquei no escuro total. Não havia janelas no corredor 17 nem luzes de emergência. O breu era absoluto. Fiquei parado, tentando me orientar. Sabia que a porta estava a uns 10 metros à minha frente. Comecei a caminhar devagar, com a mão na parede para me guiar. Foi quando senti um sopro gelado na minha nuca. Alguém, ou algo, estava respirando bem atrás de mim. Virei bruscamente. Nada além da escuridão. Mas agora eu sentia uma presença. Algo estava ali comigo naquele corredor, e não era coisa da minha cabeça. Continuei caminhando em direção à porta, mais rápido agora. O sopro voltou. Dessa vez no meu ouvido direito, tão perto que pude sentir o frio na minha pele. Junto com ele, um sussurro que não conseguia entender. Palavras numa língua que não conhecia. Comecei a correr. Bati o joelho em alguma coisa. No caminho devia ser um dos arquivos, mas não parei. Só queria sair dali. Tateei desesperadamente a parede procurando a porta. Quando finalmente a encontrei, as luzes do corredor voltaram, assim, de repente. E o corredor estava completamente vazio. Só eu, os arquivos e aquela parede de tijolos ao fundo. Normal, como sempre foi. Saí dali, tranquei a porta e voltei para as salas de exame, o coração ainda acelerado. Não contei para ninguém. O que iria dizer? Que vi olhos numa parede? Que senti alguém respirando na minha nuca num corredor vazio? Terminei meu turno, ainda abalado. No dia seguinte, cheguei cedo e fui direto ao corredor 17. Estava determinado a provar para mim mesmo que tinha sido só cansaço, que não havia nada de errado ali. A luz do dia que entrava por algumas janelas do prédio principal deixava tudo mais normal, menos assustador. Caminhei até o fundo do corredor e examinei a parede de tijolos. Nada de anormal, só uma parede comum, antiga. Estava me sentindo aliviado quando notei algo estranho. Havia uma pequena placa de metal na base da parede que eu nunca tinha reparado antes. Estava coberta de poeira, meio escondida. Quando limpei, li o que estava escrito. Em memória dos 17 funcionários do IML falecidos no incêndio de 1967. A numeração do corredor 17 de repente fez sentido. Perguntei para o zelador mais antigo, o seu Manuel, sobre o incêndio. Ele me contou que antes da reforma dos anos 70, aquela área não era um corredor de arquivo. Era a antiga sala de autópsias. No incêndio, 17 pessoas ficaram presas lá e não conseguiram sair porque a porta emperrou. Todos morreram asfixiados ou queimados. A parede de tijolos ao fundo não existia originalmente. Foi construída depois, quando reformaram o prédio. Fui pesquisar mais sobre o assunto em jornais antigos. Descobri que o incêndio começou por causa de um curto-circuito no sistema elétrico. A ironia é que as luzes piscaram várias vezes antes do fogo começar. Mas ninguém deu importância porque o prédio já tinha problemas elétricos naquela época. Também descobri que o sistema elétrico daquele corredor nunca foi totalmente substituído, apenas remendado ao longo dos anos. Nas semanas seguintes, a administração do IML finalmente autorizou a reforma completa do sistema elétrico do prédio, incluindo o corredor 17. Os técnicos descobriram que os fios dentro das paredes estavam completamente deteriorados, causando oscilações constantes na energia. Quanto aos olhos que vi na parede, provavelmente foi só uma combinação de cansaço, má iluminação e uma mente exausta depois de um turno duplo. Aquela noite me deu um susto e tanto, mas pelo menos serviu para que a administração finalmente consertasse os problemas do prédio. Hoje o corredor 17 tem luzes novas, um sistema elétrico seguro e até pintaram as paredes. A placa em memória das vítimas do incêndio foi limpa e recolocada em um lugar mais visível. É bom que as pessoas não esqueçam o que aconteceu ali. Trabalho no IML de Belém como assistente técnico-administrativo há 3 anos. Minha função é organizar documentos, registrar os corpos que chegam e saem e coordenar com as funerárias e famílias. Não lido diretamente com os corpos. Isso é trabalho dos técnicos de necropsia
e dos médicos legistas. Costumamos ter um fluxo regular de trabalho, mas alguns dias são mais agitados que outros. Essa história aconteceu num sábado de julho do ano passado. Estava de plantão no período da tarde. Por volta das 14 horas, chegou um corpo vindo da emergência do hospital regional. Era um senhor de aproximadamente 70 anos que tinha passado mal em casa. Fiz o registro de entrada normalmente, preenchendo os formulários com os dados. Do óbito. Idade 72 anos, causa provável. Parada cardiorrespiratória. Os técnicos fizeram a preparação inicial e colocaram o corpo na câmara fria, na gaveta 18. Anotei tudo nos registros, tanto no sistema quanto no livro. Físico que mantemos como backup. Era um procedimento rotineiro que fiz centenas de vezes. Por volta das 17 horas, recebi uma ligação de uma senhora que se identificou como filha do senhor que havia chegado mais cedo. Ela queria saber se poderia vir fazer o reconhecimento e iniciar os procedimentos para a liberação do corpo. Informei que sim, que poderia vir até às 20 horas, nosso horário limite para esse tipo de atendimento. Ela agradeceu e disse que chegaria em aproximadamente 1 hora. Continuei com minhas tarefas diárias. E quando já passava das 18 horas, a recepcionista me avisou que a filha do senhor tinha chegado. Peguei os documentos e fui recepcionar a senhora. Ela me entregou os documentos do pai e os dela própria, conforme o protocolo. Comecei a verificar e preencher os formulários necessários. Enquanto isso, meu colega técnico foi buscar o corpo na câmara fria para o procedimento de reconhecimento. Poucos minutos depois, ele voltou com uma expressão confusa. Perguntou se eu tinha certeza que era a gaveta 18. Confirmei, mostrando a anotação no registro. Ele balançou a cabeça, indicando que havia algo errado, que o corpo que estava lá não correspondia à descrição. Achei estranho. Pedi licença à senhora e fui pessoalmente verificar. Abrimos a gaveta 18 juntos e realmente havia um problema. O corpo que estava lá era de um homem mais jovem, aparentando uns 50 anos, não 72 como deveria ser. Além disso, tinha características físicas diferentes das que constavam na ficha. Era mais alto e tinha um tom de pele mais escuro. Claramente não era o senhor que estávamos procurando. Voltei para a recepção e expliquei à filha que estávamos tendo um problema com a localização do corpo e que precisaríamos de alguns minutos para resolver. Ela ficou visivelmente preocupada. Comecei a verificar todos os registros do dia. Segundo a documentação, o corpo do senhor definitivamente deveria estar na gaveta 18. Não havia registro de transferência ou qualquer outra movimentação. Junto com o técnico, decidimos verificar todas as outras gavetas ocupadas, uma por uma. Havia 10 corpos no total naquele dia. Verificamos 9 gavetas e nenhuma continha o corpo que procurávamos. Finalmente chegamos à última gaveta ocupada, a de número 7. Quando abrimos, encontramos um corpo que correspondia à descrição física do senhor que procurávamos. Era um homem idoso, com as características físicas corretas. Confusos, mas aliviados por ter encontrado, levamos o corpo para a sala de reconhecimento. Quando a filha viu o corpo, sua reação foi imediata e perturbadora. Ela afirmou com convicção que aquele não era seu pai. Pensei que pudesse ser o choque de ver um ente querido falecido, algo comum nas salas de reconhecimento. Gentilmente, sugeri que olhasse com mais calma. Ela olhou novamente e foi categórica. Tinha certeza absoluta que aquele homem não era seu pai. Seu pai tinha uma cicatriz grande no pescoço de uma cirurgia que fez há 10 anos, e aquele homem não tinha cicatriz nenhuma. Ela estava certa. O corpo não apresentava a cicatriz mencionada que constava na descrição inicial que recebemos do hospital. Além disso, quando verificamos com mais atenção, notamos que as roupas não correspondiam às descritas nos pertences. Estávamos com o corpo errado, apesar dele se parecer fisicamente com a descrição que tínhamos. A situação ficou mais estranha. Se este não era o senhor que procurávamos, quem era? E onde estava o verdadeiro? Verifiquei novamente todos os registros de entrada do dia e dos dias anteriores. Não havia nenhuma entrada que correspondesse a este corpo não identificado. Era como se ele tivesse aparecido do nada. Enquanto isso, o corpo que estava na gaveta 18,
que também não combinava com nenhum registro, continuava sem identificação. Agora tínhamos 2 corpos sem identificação correta e um corpo desaparecido. Liguei imediatamente para o hospital regional para verificar se houve algum erro na transferência. A funcionária que me atendeu confirmou que o corpo do senhor havia sido enviado ao IML às 14 horas, exatamente como constava no nosso registro. Pedi que verificasse se por acaso outro corpo havia sido enviado no mesmo período, talvez com documentação trocada. Ela verificou e disse que não. Apenas um corpo havia sido enviado naquele horário. A filha estava cada vez mais angustiada, e com razão. Prometi que faríamos tudo para localizar o corpo do pai dela. Acionei meu supervisor, que decidiu fazer algo incomum: revisar todas as 30 gavetas da câmara fria, mesmo as que estavam registradas como vazias. Foi durante esta verificação completa que encontramos algo ainda mais perturbador. Na gaveta 26, que deveria estar vazia, encontramos outro corpo. Um senhor idoso que correspondia exatamente à descrição que tínhamos, inclusive com a cicatriz no pescoço. Chamamos a filha para fazer o reconhecimento, e ela confirmou. Era seu pai. Mas como ele tinha ido parar na gaveta 26 sem nenhum registro? E quem eram os outros 2 corpos não identificados? A confusão aumentou quando verificamos a etiqueta de identificação anexada ao lençol que cobria o corpo. A etiqueta tinha o nome correto, mas estava com o número 26 escrito à mão, em vez do 18 que constava nos nossos registros. Alguém tinha movido o corpo e alterado a etiqueta, mas não atualizou nenhum registro oficial. Mais estranho ainda era que as gavetas não usadas normalmente ficam trancadas e apenas os técnicos de plantão têm acesso às chaves. Naquele dia, éramos apenas eu, o técnico que estava me ajudando na busca, e uma recepcionista que não tinha acesso à câmara fria. Conseguimos resolver a situação imediata. A filha pôde reconhecer formalmente o pai e iniciar os procedimentos para a liberação do corpo. Mas ainda tínhamos 2 corpos não identificados e nenhuma explicação para como eles chegaram lá ou como o corpo que procurávamos foi parar na gaveta errada. Nos dias seguintes, uma investigação interna foi aberta. Descobrimos que um dos corpos não identificados pertencia a um indigente que havia sido encontrado na rua e levado ao hospital 2 dias antes, mas por algum erro administrativo, a papelada de transferência para o IML não foi registrada corretamente. Isso explicava um dos corpos. O outro continuou sem identificação por mais uma semana, até que o reconhecemos como sendo de um paciente que tinha falecido em outro hospital da cidade. Aparentemente, houve uma confusão quando 2 funerárias foram buscar corpos no mesmo dia e um deles acabou sendo enviado erroneamente para o IML em vez de ir diretamente para o velório. Quanto à mudança do corpo da gaveta 18 para a 26 sem registro, nunca descobrimos quem fez ou por quê. O técnico que estava comigo durante todo o processo negou ter feito a transferência e não havia mais ninguém com acesso à câmara fria naquele dia. As câmeras de segurança do corredor não mostraram ninguém entrando na área das câmaras frias no período em questão, exceto os funcionários autorizados durante procedimentos registrados. Este incidente resultou em mudanças nos nossos protocolos. Agora fazemos verificações cruzadas quando os corpos chegam, com 2 funcionários assinando o recebimento, e instalamos um sistema eletrônico de registro que exige identificação biométrica para qualquer movimentação de corpos entre gavetas. Ainda me pergunto como aquele corpo foi parar na gaveta errada, sem registros e sem que ninguém aparecesse nas câmeras. Alguns colegas mais antigos dizem que essa não foi a primeira vez que corpos mudam de lugar sozinhos no IML. Por mais racional que eu tente ser, há coisas no nosso trabalho que simplesmente não têm explicação lógica. Trabalho no necrotério de Florianópolis há 10 anos. Sou técnico, cuido dos corpos que chegam. Lavo, preparo, ajudo nas autópsias quando precisa. Não é um trabalho que muita gente quer fazer, mas paga bem e tenho meus motivos. O cheiro de formal impregnou minha pele com o tempo. Já nem sinto mais. Meu turno é sempre o mesmo, das 2 da tarde até as 10 da noite.
O necrotério fica no porão do Hospital Central. Um lugar simples. 3 salas grandes, uma para receber os corpos, outra para as autópsias e a última com as gavetas refrigeradas onde ficam os corpos. Tudo muito normal. Nada que assuste, pelo menos não mais que o normal para quem trabalha com mortos. O que vou contar aconteceu mês passado, numa terça. Lembro porque era meu aniversário e eu tinha planos de sair com amigos depois do trabalho. Foi um dia normal até às 7 da noite. Tinha apenas um corpo para cuidar. Um homem que morreu em casa, coisa natural. Estava preenchendo relatórios quando o telefone tocou. Era da recepção, avisando que ia chegar um corpo. Um caso policial. Homem encontrado morto num hotel sem sinais de violência. Preparei tudo como sempre faço. Meia hora depois, chegou a ambulância com um homem de uns 50 anos, magro, cabelo grisalho. Comecei os procedimentos básicos enquanto esperava o médico. Tirei as roupas, coloquei num saco plástico. Foi quando notei algo estranho. No braço direito do homem tinha um número escrito com caneta. 4.873. Achei curioso. Às vezes as pessoas escrevem coisas nas mãos para lembrar, normal. Mas um número assim, grande, ocupando todo o antebraço, era diferente. Tirei foto com meu celular. Logo o médico chegou, o Dr. Souza. Fizemos a autópsia juntos. Nada de especial no corpo. Provavelmente ataque cardíaco. Terminamos por volta das 9 da noite. Guardei o corpo na gaveta refrigerada número 3, limpei tudo e me preparei para ir embora. Foi quando lembrei que não tinha registrado o número no sistema. Peguei meu celular para olhar a foto, mas ela não estava mais lá. Decidi abrir a gaveta para tirar outra foto. Abri a gaveta 3 e olhei o braço do homem. O número não. Estava mais lá. Fiquei confuso, tinha certeza que vi o número. Olhei o outro braço, nada. Chequei o corpo todo novamente. Nenhum número escrito em lugar nenhum. Pensei que talvez tivesse imaginado. Fechei a gaveta e fui pegar minhas coisas para ir embora. Na sala dos funcionários, notei algo na parede que não estava lá antes. O número 4.873, escrito com caneta azul, do mesmo jeito que tinha visto no braço do homem. Não dei importância. Peguei minha mochila e saí. No dia seguinte, o número na parede não estava mais lá. Naquele dia, chegaram 2 corpos, uma mulher idosa e um homem, vítima de acidente de carro. Quando fui atender o homem do acidente, notei algo estranho. No peito dele tinha um desenho feito com caneta. O número 4.873, igual ao que tinha visto no homem do hotel. Chamei o Dr. Souza para mostrar. Ele olhou, deu de ombros e disse que às vezes as pessoas têm números de sorte. Terminamos a autópsia, guardei o corpo na gaveta 5 e fui para a sala de relatórios. O número estava escrito no canto do espelho. 4.873. Fiquei até mais tarde investigando. Abri a gaveta 5 do homem do acidente. Olhei o peito. O número não estava mais lá. O número no espelho também tinha sumido. Nos dias seguintes, o número começou a aparecer em outros lugares. Na minha xícara de café, no vidro do carro, no meu celular quando acordava. Sempre o mesmo, 4.873. Sempre aparecia e depois sumia sem explicação. Pensei que estava ficando louco. Até que uma semana depois, chegou um caso que mudou tudo. Homem de 30 anos encontrado morto em casa. Infarto fulminante, disseram os policiais. Quando tirei as roupas, quase caí para trás. Nas costas do homem, não escrito com caneta, mas cortado na pele, o número 4.873. Cortes recentes feitos pouco antes da morte. Isso era diferente. Tirei fotos, chamei a polícia. O delegado veio ver. Perguntou se eu conhecia o número. Contei que tinha visto em outros corpos, mas que depois sumia. Ele me olhou como se eu estivesse louco. Verificou o corpo novamente. Os cortes estavam lá, mas para ele pareciam apenas arranhões sem forma definida. Não via número nenhum. Mostrei as fotos no meu celular. Nas fotos não aparecia nenhum número, só as marcas discretas nas costas. Na manhã seguinte, as marcas não mostravam mais nenhum número, só arranhões normais. Foi quando tive uma ideia. E se não fosse um número? E se fosse uma data? 4873. 4 de agosto de 1973.
Pesquisei no arquivo digital do hospital. Achei uma entrada. Paciente internado em 4 de agosto de 73, transferido para o necrotério na mesma data. Causa da morte: infarto fulminante. O nome me fez congelar. Roberto Cardoso. Meu pai. Meu pai que faleceu quando eu tinha apenas 2 anos. O motivo pelo qual escolhi trabalhar ali, no mesmo hospital onde ele morreu, buscando respostas que minha mãe nunca me deu. O arquivo mencionava que o corpo tinha marcas de cortes nas costas, que a polícia investigou como possível homicídio, mas que o caso foi encerrado como morte natural. Foi então que notei uma pasta física no arquivo morto. Desci ao arquivo, morto no porão abaixo do necrotério. Entre estantes de pastas amareladas encontrei caso 4873, Roberto Cardoso. Era o código do caso do meu pai. Dentro da pasta, o relatório da autópsia e fotos. Nas costas dele, claramente visíveis, cortes formando um nome: Maria Silva. O nome da minha mãe. E uma nota do médico legista. Possível evidência de crime passional. Vítima pode ter sido coagida a fazer os cortes antes da morte. Caso reaberto para investigação. Mas na página seguinte, um documento oficial da polícia encerrava o caso como infarto fulminante, assinado pelo delegado Paulo Silva. O irmão da minha mãe, meu tio. O mesmo que me ajudou a conseguir o emprego no necrotério anos depois. Tudo fazia sentido agora. Por isso minha mãe nunca falava do meu pai. Por isso mudamos de cidade logo depois. Por isso voltamos só quando eu tinha 18 anos, quando consegui o emprego no hospital. Voltei ao necrotério e abri a gaveta do último corpo. Nas costas dele, agora claramente visível, estava o nome: Roberto Cardoso, meu pai. Descobri que o legista que assinou a autópsia do meu pai ainda estava vivo. Um senhor de 90 anos num asilo perto dali. Ele contou que foi pressionado a mudar o laudo, que meu tio, então policial iniciante, tinha ameaçado sua família, que minha mãe tinha um caso com outro homem, que meu pai descobriu, que houve um desentendimento grave. Confrontei minha mãe. Ela negou no início, depois chorou. Finalmente confessou. Sim, ela e meu tio estavam envolvidos. Sim, forçaram meu pai a fazer os cortes nas costas. Sim, manipularam a investigação. Entreguei todas as evidências à polícia. O caso foi reaberto. Minha mãe e meu tio foram presos 3 dias depois. Agora, 1 mês após tudo isso, continuo trabalhando no necrotério. Os números pararam de aparecer, mas cada vez que olho para a gaveta 7, lembro do meu pai, do número que me levou até ele, 4873, o número que os mortos usaram para contar sua história.